Salmo 73. Quem achou, diga amém. Problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Repete comigo. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Isso, grave isso que depois eu vou falar disso. Pouco me faltou para que se desviassem os meus passos. Repete comigo. Pouco me faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio, inédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe os largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumenta suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Repete comigo. Inutilmente conservei puro o coração. E lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir, para compreender isso, achei pesado tarefa, até que entrei no santuário de Deus. Repete comigo. Até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou, repete comigo, se amargou. Isso. E as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante, como era um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Senta e dá um glória a Deus. Não feche a tua Bíblia, porque nós depois voltaremos a alguns versículos principais aí para meditar. Amém, queridos? Vamos orar?
Você vai orar comigo, eu vou fazer uma oração, você vai repetir ela, amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus, fala ao meu coração o que eu preciso ouvir. Que a minha mente agora fica selada na palavra, e que eu não volte os meus pensamentos em outras coisas, mas que eu me concentre em ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Olha para cá agora. Estamos falando de Asaf. Asaf para Asaf. Que significa o nome Asaf? Que dele Deus se apoderou. Ou seja, Deus se apoderou daquele menino. Ou seja, não tinha limite para aquele menino. Não tinha nada que o impedisse. Quando Davi o viu, Davi o adotou. Você vai andar comigo. Davi virou um pai na fé desse menino chamado Asaf. E Davi foi ensinar música para esse menino. Viu que ele tinha um talento fantástico. Deus tinha se apoderado dele. Davi falou: vou te ensinar. E esse menino cresce num privilégio fantástico. Onde esse menino cresce andando com o rei, sendo discípulo do rei, aprendendo a arte da música com vários instrumentos, 3 instrumentos com o rei. E diz a Bíblia e a história que ele cantava, e a voz dele era fantástica. É interessante que ele vai crescendo e vai sonhando em ter ministério. Um dia Davi entra em seu coração o desejo de construir o templo para Deus, porque ele morava num templo, num palácio. E ele não se conformava dele morar num palácio e o próprio Deus ficar no tabernáculo apenas. Não, ele queria um templo. Quando ele foi para querer construir um templo, Deus não deixou ele construir o templo, porque as mãos dele havia derramado muito sangue, e Deus não queria que alguém construísse um templo na pessoa de Davi por ter derramado muito sangue. Então Deus falou para Davi: Salomão vai construir o templo. E esse jovenzinho agora é um músico. A Bíblia diz que ele foi o ministro de louvor, um dos dirigentes do rei Davi. Eram mais de 4.000 levitas. Tinha louvor e adoração 24 horas no templo. E Asaf estava lá. 4.000 levitas. Se eu, como sou um levita, você é um levita, nós podíamos pensar, 4.000 a gente é apenas mais um no meio de todos, sim ou não? 4.000 dá para a gente se comparar com mais um. Mas Asaf não era mais um. Asaf foi um homem dotado de uma experiência tremenda. Deus não permitiu que Asaf chegasse apenas a ser um levita. Deus tem muito mais para mim, Deus tem muito mais para você, assim como Deus teve muito mais para Asaf. E de repente, aquele moço se torna um ministro, um dirigente, os filhos de Asaf se tornam músicos, a família de Asaf é tudo músico, impecável. E aí Asaf começa a se destacar. Só que Asaf foi além. E Asaf, irmãos, tem o que você e eu não tem. Algo escrito nesse livro sagrado. Asaf escreveu 12 salmos. Esse menino que chegou, que Deus se apoderou dele, agora escreve 12 salmos. Dos 150 salmos, 12 são deles. É dele. 12. Agora, vamos parar para pensar comigo. Para você ser inspirado por Deus, a tal ponto de escrever algo que está na Bíblia, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. A experiência desse moço foi fantástica. E ele não escreveu um. Deixa eu te falar, salmo é composição. A gente vê hoje muitos louvores bonitos. Alguém escreveu esses louvores, amém? Vocês
nós cantamos aqui 4 louvores. Alguém escreveu a letra desse louvor, certo? E o povo sente a presença de Deus. Caia fogo do céu. Gostoso, sim ou não? Mas esse louvor, por mais bonito que seja, não está na Bíblia. O louvor que você ouve no teu carro não está na Bíblia. Asaf teve um privilégio. Deus deu composições para ele, mas não foi composições qualquer. Foram composições que, além do povo cantar, Deus ainda permitiu que se fizesse parte do livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Então esse moço pode se dizer assim: estou completo, sou um homem realizado, usado por Deus, escritura na Bíblia, sim ou não? Ele não é uma pessoa que nem Davi, que foi rei, como Isaías, como Elias, como Eliseu. O que ele foi? Ele foi apenas um levita, mas um levita diferenciado. Que Deus falou com ele, e ele colocou relatório daquilo que ele compôs aqui. Agora, porém, esse homem que viveu N momentos na experiência com Deus, vários momentos da experiência com Deus, vários, que todo mundo cantava os louvores dele, que inspirava Davi. Asaf inspirava Davi. Davi se orgulhava de Asaf, sempre se orgulhou. Num determinado momento da vida de Asaf, olha o que a Bíblia diz, que Asaf escreveu uns salmos, onde ele, escute isso, que agora eu estou entrando na mensagem, onde ele invejava os ímpios. O que é mais interessante é que quando uma pessoa está mal, ela não consegue orar, porque ela pensa que Deus não vai ouvir a oração dela, sim ou não? Ah, eu estou mal, para que eu vou orar? É verdade ou não é? Se você está mal, e Deus não pode ouvir a oração de quem está mal, por que Deus permite um salmo desse? Porque foi feito para o quê? É uma música, salmodiar o nome do Senhor. Como é que Deus deixa um Salmo 73 desse? Eu invejo os ímpios. Olha o que Asaf falou nesse desabafo. Não me adiantou nada ser fiel com Deus, não adianta de nada ser fiel com Deus. Foi isso que ele fez. E detalhe que ele deixou, Deus deixou isso. Por que Deus deixou? Para te mostrar que o teu Deus não é só Deus, Ele também é Pai. E como Pai, Ele sabe ouvir quando a gente está bem e quando não está bem. Olha o que a Bíblia diz. Os ímpios não, olha o que ele está falando. Os ímpios não têm preocupação. Os ímpios prosperam. O ímpio não tem vida difícil. E ele falou: eu estou sendo castigado de dia e de noite. Olha que estado chega esse homem. Olha que conceito. Um homem que foi tremendamente usado, porque o nome dele já fala tudo. Deus dele se apoderou. Agora está numa conjectura na sua mente, no seu coração. E eu pedi para vocês repetirem a palavra amargo. Ele ficou amargo. Ficou amargo. Um cara do altar, ministro, compositor. E não é só isso. O livro de Crônicas diz que ele também se tornou vidente. Sabe o que é vidente? Quem tem o espírito de revelação. Ele era, irmãos, levita, músico, família na igreja, da tribo de Levi, 12 composição, livro escrito na Bíblia, vidente, e agora está de que jeito? Dizendo que não valeu a pena. Dizendo que para que ele foi fazer isso? Olha o versículo 3, o 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Ele quase desviou. Quase desviou. Versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade do perverso. Tem muita gente assim, querido. Ah, mas eu sou crente e estou nessa vida, sou um servo de Deus, e o outro lá é ímpio,
está empregado, está com casa boa, carro bom. Esse homem que teve intimidade com Deus, sentiu a presença de Deus, agora já está questionando a sabedoria de Deus, porque isso aqui chama questionar a sabedoria de Deus. Na cabeça dele foi assim, igreja: como que Deus deixa o justo na prova e o ímpio não? Como que Deus diz ser justo, mas eu não vejo essa justiça? E muita gente é assim, e diz a Bíblia que ele invejava. A inveja não é só uma coisa do mundo, não. A inveja não é só uma coisa das pessoas que falam assim. Tem muitos que falam assim: vixe, ó, 3 batidas na madeira para repreender a inveja. Ixi, olho gordo. Não, estamos falando de um ministro, compositor, vidente, ministro, com um livro, com versículos na Bíblia, capítulos na Bíblia, salmo na Bíblia. Estava com inveja do ímpio. Ele não se conformava. Segundo a história, escuta uma coisa, segundo a história, ele tinha enterrado o pai dele, e não tinha nem, presta bem atenção, vocês estão comigo? Não tinha nem aonde colocar o pai dele direito. Quando Deus distribuiu, escute isso, quando Deus distribuiu para as tribos a herança, cada um recebeu uma porção de terra, mas a tribo de Levi não recebeu nada, porque Deus falou para a tribo de Levi: a herança de vocês sou eu. E Asaf estava feliz, sempre gostou. Só que chega um dia que Asaf chuta o balde. Chega um dia que ele fala assim: não vale a pena ser justo, não vale a pena guardar a santidade, melhor é ser ímpio. Como Deus diz que é justo e permite tudo isso? Ele invejou. Sabe o que acontece, irmãos? Ele vê os ímpios sem preocupação, o rico com dinheiro, os ímpios tudo na riqueza, e ele vê que ele não teve condições praticamente de dar um funeral digno para o pai dele. Aí o cara pira. Um homem de Deus pirou. Por que tudo isso? Vou te falar por quê. Porque ele tirou os olhos da presença de Deus e olhou para o homem. Quando a gente olha para o homem, a gente faz isso, a gente perde a sensibilidade. A gente começa a fazer pergunta: por que Deus permite isso para mim? Quem já fez essa pergunta aqui? Diz a Bíblia que ele quase desviou, irmão. Olha um versículo aí, ó. Versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles. Só até aqui. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó: os crentes se voltam para o povo do mundo, porque os crentes observam o mundo. Por que os crentes são seduzidos? A iniquidade e a prosperidade do ímpio, ela seduz o justo, porque o justo começa a olhar e o justo começa a falar: mas eu sou um dizimista. Está dizendo, ó, o nosso povo está olhando para eles. E quando nós chegamos a esse ponto, nós estamos totalmente equivocados. Olha só, versículo 11, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Tipo assim, será que Deus não sabe disso? Deus não está vendo? 12, eis que são estes ímpios, e sempre tranquilo, aumenta suas riquezas, com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos da inocência. Ele está falando que foi inútil. Muitas pessoas já pensaram isso em algum dia na vida. Está sendo inútil ser servo de Deus, não vejo nada acontecer, não vejo a obra de Deus acontecer. Deixa eu te ensinar algumas coisas aqui. Sabe por que muitas vezes o ímpio tem menos luta que você? Isso é fato. Vou te falar por quê. Porque o diabo não precisa cutucar eles. Eles já estão na mão do inimigo. O diabo não tem perca com eles. Então, ao invés do diabo ficar lá, ao invés de ficar 3 ou 4 demônios lá, fica um só e manda 2 para cá para atormentar eu e você. Porque eles querem tirar a gente do caminho de Deus.
Eles querem nos tirar. E uma das formas que o diabo sempre é uma cartada velha. Fala para quem está do seu lado assim: o diabo usa a mesma coisa faz muito tempo. Com Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites, sim ou não? Ele estava com fome, estava ou não estava? Ele quis dobrar Jesus aonde? Pelos olhos. Você está com fome, te dou pão, querendo conquistar Jesus naquilo que se vê. Vamos lá atrás, com a Eva, como é que foi com a Eva? Ele pegou uma fruta bem feia, pegou uma fruta feia. O inimigo sempre usou disso e a gente nunca caiu a ficha. Ele sempre vai querer fazer com que os nossos olhos sejam colocados na beleza que não pode. Mas é beleza? É, porque seduz. A árvore da Eva não podia comer aquele fruto, mas ela tinha uma beleza, que se não tivesse a beleza, a Eva não tinha comido. Enquanto Adão e Eva olhavam para Deus, oh glória, aleluia, o dia que ela olhou para uma coisa que não podia, ferrou tudo. E até hoje o diabo faz isso. Com Asaf foi assim. Enquanto ele estava ministrando louvor, ele se sentia homem de Deus. Quando ele estava na igreja, ele se sentia homem de Deus. Quando ele saía para fora da igreja, ele sentia um nada, porque ele olhava os ricos e falava assim: mas eu sou um servo, eu sou um ministro, não tenho nada. Aí o que acontece? O diabo já lança o quê? Olha lá os ímpios. Aí o cara começa a pensar: quer saber? Está adiantando nada eu ir na igreja não, vou parar de ir na igreja porque não está funcionando nada, não está adiantando nada eu dizimar, não está adiantando nada eu ofertar, está tudo piorando. Aí o diabo vai fazer mais Evas do que ele já fez. Olha o 14. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Só que tem uma coisa, versículo 15, 16 e 17 nos ensina algumas lições. Olha só, o 15: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Vocês estão entendendo que esse salmo que ele está falando é com Deus? Ele está falando com Deus. Olha o que ele está dizendo para Deus, ó: eu estou desse jeito, mas eu não falei nada para ninguém. Parabéns, por ele ter olhado para o ímpio? Não, por ele ter conseguido passar uma fase dessa sem falar nada, porque ele falou: se eu falasse para alguém, eu ia trair essa geração que nós estamos vivendo, da época dele. Então ele ficou o quê? Revoltado? Sim. Amargurado? Sim. Mas só ele e Deus. Porque quando a gente começa a expor a nossa amargura, a gente contamina. Tá certo que naquela época não tinha Facebook. Eu estava ouvindo uma pregação ontem e achei interessante a frase que o pastor falou. É reverendo, eu estava ouvindo um reverendo, não era pastor não, ele é reverendo. O reverendo falou assim: Facebook não é confessionário. Antigamente o sacerdote da igreja tinha que ouvir o pecado das pessoas. Hoje não precisa mais de sacerdote para ouvir pecado. Hoje só precisa de um Facebook para a gente expor nossas alegrias e as nossas amarguras. Olha a sabedoria de Asaf. Por mais difícil que ele estava, ele guardou a boca dele para não falar para os outros, porque ele tinha preocupação de que aquilo estragasse outras pessoas. Nós tivemos uma reunião um tempo atrás de liderança em Barretos. Algumas pessoas aqui estiveram lá, e uma pastora disse que estava vivendo um momento ruim, e ela disse assim: se eu falasse até para o meu marido, o momento que ele não estava bem, eu iria estragá-lo, eu iria feri-lo. Ou seja, sabedoria. Não falei nem para o meu marido, por quê? Porque poderia trazer coisa. Então Asaf está mal? Está olhando para o ímpio? Tá. Mas ele se guardou. Entre ele e Deus. A alma dele estava amarga, mas ele foi com Deus. Deixa eu te falar uma coisa: quando a tua alma estiver amarga, pode ir falar com Deus. Pode ir falar com Deus. Deus é Pai. Nós não somos descendentes de Islã. Um dia eu vou trazer uma palavra dessa: que nós somos cristão ou Islã? O que é Islã? Islã não consegue ver Deus como Pai.
só acha que pode ir na igreja quando está bem, só pode orar quando está bem. Não, tira dessa cabeça tua daí, gente. Você está bem, você fala com Deus, você está mal, você fala com Deus, porque se Ele é Pai, quando Ele está mal, Ele vai te dar colo, vai te dar ombro, vai te dar apoio e vai te levantar. Islã não consegue ver Deus como Pai, a começar que eles não tiveram pai. O Abraão mandou todos os filhos embora, mandou o segundo filho embora. Quem é descendente de Isaac tem pai, quem não é descendente de Isaac não tem, Ismael não tem. Então é só Alá. Fala para quem está do seu lado assim, tchau Alá. Por isso que Deus permitiu isso, para nos mostrar de exemplo, que até quando você está amargo, quando você está querendo fazer, quando você está pensando em desviar, quando você está pensando em chutar o balde, quando você está pensando em largar a mão do ministério, que Asaf tinha um ministério, eu vou falar com Deus. E quando ele olha para o mundo, ele perde a sensibilidade de Deus, porque é assim, quando a gente olha para o homem, a gente perde a sensibilidade com Deus. Aí ele olhava para Deus, olha como é que ele olhava para Deus, um Deus justo, que não pune o povo impuro, o ímpio. Olha o 16 agora. Era tão difícil para ele, que em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Olha aqui que ele está falando, gente, só de eu pensar no ímpio já é difícil. Só de eu pensar que o ímpio está nos melhores cargos, nas melhores empresas, tem os melhores carros, as melhores casas, já é difícil para ele. Ele está assumindo diante de Deus. Deus, só de eu pensar já não dou conta, já é bravo. Só de eu pensar. 17. Aqui está o ponto de mudança da vida dele. Fala para quem está do seu lado assim, agora chegou o ponto de mudança da tua vida. Ele estava desse jeito, até o 17, olha o que o 17 diz, acompanha na tua Bíblia. Até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Olha para cá. Se ele entrou no santuário, é porque enquanto ele estava pensando, ele estava onde? Fora. Se no 17 ele entrou, no 16 ele estava fora. Sabe o que eu chego a pensar? Eu chego a pensar o seguinte, que enquanto ele estava dentro da igreja, ele se sentia usado. Quando ele estava dentro da igreja, ele tinha importância. Quando ele estava dentro da igreja, tinha algo nele. Mas quando ele saiu fora, ele se comparou com os ímpios, ele viu que não era nada, que Deus não era com ele. Aí entrou todo esse espírito amargo nele. E aqui tem uma revelação da palavra. No 17 ele entra, vou falar devagarinho para você entender. No 17 ele entra, e aí está escrito no 17, aí ele atinou para o fim dos ímpios. Repete comigo, atinou para o fim dos ímpios. Tá, então volta comigo aqui. Quando ele estava fora, andando fora, ele olhou para o homem, olhou para ele, não viu valor nele, não viu valor nenhum nele, só viu valor no ímpio, olhou para o presente. Está entendendo ou não? Olhou para o presente, e no presente, duas coisas, no presente, para o lado de fora, ele não representava nada, mas quando ele entra para a igreja, ele já vê quem ele é. Lá fora ele não tem valor, mas dentro da casa de Deus ele tem valor. Dentro da casa de Deus você tem valor. Lá fora o mundo não te reconhece, mas dentro da casa de Deus, Deus sabe o que Ele tem para você. Deus já deu grandes coisas na tua vida, e o Deus que te deu grandes coisas quer te dar mais. Qual é o problema? O problema é ficar para o lado de fora, primeiro. Segundo, se você sente inveja do ímpio, pela prosperidade do ímpio, você está olhando o presente, mas quando você entra na casa de Deus, você pensa no futuro, e quando você pensa no futuro do ímpio, aí Deus vai te mostrar que o futuro deles é no fogo do inferno, e o teu é junto com Jesus na glória. Está entendendo ou não? Sabe por que nós ficamos inconformados? Insatisfeitos? Por que eu estou assim?
Você não tem que pensar porque você está. Você tem que pensar como você estará. Entra para a casa de Deus, que você vai ver o teu verdadeiro valor, o valor que Deus tem para a tua vida. Comparado com o ímpio, você pode ter menos do que ele, lá fora, mas dentro, você tem tudo o que ele não tem, Jesus Cristo de Nazaré. Você tem tudo, irmão, Jesus é tudo. Por um instante, Asaf estava olhando bens materiais, Asaf estava olhando bem materiais, mas quando ele entra, até que ele entrou, depois que ele entrou, a cabeça dele mudou. Aliás, ele já estava na igreja, ele foi dar uma passeada lá fora. Fala para quem está do seu lado assim, não vai dar passeada não. Aí quando ele deu uma passeada lá fora, ele olhou o ímpio e falou assim, puxa vida, hein, olha, dá até gosto. Aí a gente fica questionando Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi. Não confunda longanimidade com injustiça. Vou te explicar. Se você fosse olhar o teu coração já queria que Deus já mandasse um juiz agora na vida do ímpio, e na tua vida uma prosperidade, porque o teu coração era para agir assim, sim ou não? Isso é justiça, sim ou não? Só que você esqueceu que Deus não é somente justiça, Deus também é longânimo. O que é longânimo? É aquela pessoa que não tem pavio curto, que tem pavio longo, que está dando chance, que está esperando. Nós temos que entender que o ímpio hoje, se ele tiver um pouquinho pensando que está próspero, nunca pense que Deus está fazendo vista grossa ou que Deus vai ficar impune a isso, não! Nunca pense que Deus não te honra, não! Pense que Deus sabe onde você está e onde você vai, e Deus sabe onde aquele povo está e onde eles vão, e detalhe, Deus está agindo agora como longanimidade, esperando, para que um dia se o ímpio falar assim, mas diz a tua palavra que o Senhor é longânimo, eu falo, eu esperei, eu sei ser justo, mas eu também sei ser longânimo, eu estou esperando, tua hora vai chegar, a hora do ímpio vai chegar, irmão. Você não tem que invejar ímpio, você não tem que invejar a situação do ímpio, você não tem que desejar a vida do ímpio, você não tem que desejar o emprego do ímpio, você não tem que desejar o dinheiro do ímpio, você não tem que desejar nada do ímpio. Nada, nada, nada. Ah, mas olha, não é digno, porque a Bíblia diz que eu sou dizimista e abre as portas. Calma! Calma! A Bíblia diz que Deus vai tirar do ímpio e dar para o justo. Então só esperar, só espera. Não inveja o ímpio, entra para dentro do santuário e vê quem você é em Deus, porque em Deus você não é pouca coisa. Quando a gente olha para o homem a gente vê comparação, mas quando a gente olha para Deus a gente vê quem a gente é em Deus. Você precisa ver quem você é em Deus, e para você se medir com Deus não é olhando para o ímpio, pelo amor de Deus, não é olhando para o ímpio. Eu oro, eu jejuo, não é assim que muitos falam? Não falta de um culto, e nada está acontecendo. Irmãos, quem já jogou dama aqui? Levanta a mão. Ah, eu ia pôr um tabuleiro aqui de dama aqui hoje aqui. Eu ia pôr um tabuleiro. Em casa eu pensei em pôr um tabuleiro aqui. E tem aqui na igreja um tabuleirinho de dama. Você já jogou dama? Tá bom. Faz de conta que vocês aqui são pedras de dama, sim ou não? Só para você entender como é que é Deus. De um lado tem as peças, do outro lado tem outras peças, é assim? Uma hora tem que mexer um, outra hora tem que mexer o outro, certo? Você concorda que dama é um jogo estratégico? Que chega uma hora que um come a pedrinha do outro, sim ou não? Não é assim? Ok. Só que um jogo de dama não é de uma pedra só, são várias pedras. Só que você só pode mexer uma por vez. Então escute só, o inimigo joga com as damas dele, Deus joga conosco, amém? Somos parte das peças do jogo de Deus, sim ou não? Sim ou não? Ok, então tá bom, nós temos aqui várias damas, Deus tem que jogar um. Aí você escuta um irmão sendo abençoado, Deus fez isso aqui com aquela peça, ó. Aí o inimigo tem que jogar uma. Agora estrategicamente, se você já jogou dama,
e eu estou igual o pastor Mauri agora, usando exemplo de uma coisa para ensinar outra. Você sabe que você não pode pegar uma peça de dama e ir empurrando ela muito na frente, sozinha, porque senão quem está lá come a peça, amém? Amém ou não? Que você tem que empurrar uma, depois você empurra outra do lado, depois você empurra outra do lado, e você vai vindo com o time junto, sim ou não? Porque com o time junto, as peças de dama do inimigo, do adversário, não tem jeito de pegar, porque tem uma retaguarda, vocês estão me entendendo? Agora, eu não tenho um pingo de dúvida, que Deus está deixando o inimigo colocar as peças dele onde quer, mas que o próprio Deus está armando a seguinte situação: Ele vai colocar um aqui, outra aqui e outra aqui, mas sempre vai chegar uma hora que Deus vai deixar um intervalo em cada um, e você vai estar naquele lugar estratégico, onde Deus numa tacada só vai fazer assim, ó, clup, 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 engolir tudo que o mundo está falando de você. Você entendeu? Espera, Deus é sábio, Deus é inteligente, sabe o que faz. Tua hora não chegou, porque Deus está armando o bote, Deus está armando as estratégias. O ímpio hoje está dando risada de você. Você acha que é Deus como pai? Não está vendo isso? Nunca pense que Deus é injusto. Nunca pense que Deus não está vendo essa situação. Deus está, fala comigo assim, Deus está agindo de forma longânima. Daqui a pouco Deus vai agir com justiça. E pode ter certeza que a hora que Ele for agir com justiça, se você não tiver igual a Asaf, ó, com os pés, ó, quase... Fala para quem está do seu lado assim, ó, cuidado com os teus pés. Porque os pés de Asaf, irmão, bambeou, quase foi para o mundo. Fala assim para quem está do seu lado assim, não volta para o mundo. Porque o mundo não tem nada para te oferecer. Olha o 17, o 18. Tu certamente os põe em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruir. Agora ele está enxergando, agora ele está com outra visão do ímpio, irmãos. O que ele está falando para Deus? Deus, o Senhor é sábio mesmo, hein, ó. O Senhor coloca o ímpio em lugar escorregadio. Como é que é a visão que a gente tem quando a gente está sem sensibilidade de Deus? Quando a gente está sem a presença de Deus, a gente sempre pensa, eu sou nada, eu sou pouco, o ímpio é melhor do que eu, não adianta ir na igreja, não adianta nada. Isso daí é para quem não está na presença, porque quem está na presença sabe, a minha hora vai chegar. O ímpio está lá, deixa ele vai escorregar. 19. Como ficam de súbito, assolados totalmente, aniquilados de terror, ou seja, estão prestes a cair de uma forma horrível. 20. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. O que o salmista está falando? Que é mais ou menos como se Deus estivesse dormindo. Fala assim, mas Deus vai acordar já já. Permita um puxão de orelha. Se Deus acordar agora, o ímpio está no lugar dele. O ímpio vai ter com Deus. O justo não é para estar em cima do muro. O justo não é para estar com os pés bambeando, vacilando. O justo não é, escute isso, presta atenção. O justo não é para ficar pensando, ai, se eu fosse ímpio, porque se Deus acordar nesse nível de justiça, o ímpio eu já sei o que vai acontecer. Agora eu quero que você reflita no que vai acontecer com você. Se você não inveja o carro de um, a casa do outro, o filho do outro, a mulher do outro, o marido do outro, o celular do outro, a televisão do outro, o emprego do outro. Porque se Deus acordar, não é só o ímpio que vai estar ferrado, não. Vai ter muito crente que vai estar nessa fase do Asaf, para o lado de fora. Se Deus acordar e pegar o justo para o lado de fora, vai entrar no samba igual o ímpio. Então entra logo, fala para quem está do lado do Senhor, entra de vez, irmão. Olha o 22. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Quem está fora fica irracional, irmão. Quem está para o lado de fora fica irracional. Então se você está para o lado de dentro, não queira ir para o lado de fora. Não queira ir para o lado de fora. Diz para quem está do seu lado assim, fica para o lado de dentro.
para lá de fora fica irracional, irracional. Deus quer um Asaf, sabe aonde? Perto do Davi. Deus não quer Asaf olhando para lá de fora. Asaf tinha filhos, eu te pergunto, quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Os filhos de Asaf foram treinados para servir a Deus. Eu sei que às vezes você fala assim, pastor, mas é duro trabalhar e não ver a cor de nada. Pastor, é duro nunca ter nada. Irmão, quando a gente fica apegado, escute o que eu vou falar, apegado ao que é matéria, nós estamos igual o ímpio, porque o ímpio só tem porque ele é apegado. Pastor, mas o senhor não está fazendo um culto de campanha de portas abertas? É para que essas portas abertas? É para mostrar que Deus é Deus na tua vida, mas não é para você colocar isso em primeiro lugar no teu coração. É porque Deus honra, é porque Deus é fiel, porque Deus ama, mas essa não pode ser a essência. Essa, aliás, essa é a essência do ímpio. Esse tipo de riqueza do ímpio só tem valor diante da morte. Não tem valor diante da morte. Morreu, acabou. Agora você, se morrer, querido, a tua vida tem valor. Na igreja, a tua vida tem valor. Lá fora, tua vida não tem valor. (24) Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na... Irmão, olha que vantagem. O homem voltou de novo. Fala para quem está do seu lado, o homem voltou firme. Fala para quem está do seu lado assim, é a tua vez. Agora o homem já está falando, Senhor, eu escuto o teu conselho, eu escuto a tua voz, eu vou entrar na tua glória. O homem voltou de novo. Eu não vou ficar olhando para o presente, vou ficar olhando para o futuro. O homem voltou na ativa. Fala para quem está do teu lado assim, precisa ouvir conselho. 25, o coração dele mostra onde ele está. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Cadê aquele cara que estava olhando o dinheiro do ímpio, a riqueza do ímpio? Cadê? Não está mais olhando para dinheiro, para riqueza, para casa. Agora ele só está dizendo assim, eu não tenho mais ninguém no céu senão a ti, nada na terra me compraza senão a tua presença. Agora ele voltou a entender que a herança dele era Deus. Olha o 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ó, irmãos, que delícia, que delícia. Ele falando, Deus, como eu fui um idiota, como eu fui um idiota, de ficar me comparando com os outros. O que ele achava sinônimo de grandeza? O ter as coisas. Agora ele caiu a ficha dele de novo, voltou, tinha perdido o juízo, voltou, e falou o quê? Eu entendi, que a riqueza está na tua presença, que ter o Senhor eu tenho tudo. Irmãos, posso te falar uma frase? Essa daí você pode postar no Face, mas você não posta esse tipo de frase, mas vamos lá. A frase é a seguinte: nem a maior prosperidade, nem o maior sofrimento tira a minha alegria da salvação. Nem se você for o mais próspero, nem o mais sofredor, acabou. Irmão, vamos pensar, a Bíblia tem uma historinha de um cara que era rico, e todos os dias e tinha um cara que era mendigo, o nome dele qual que era? Alguém sabe? Lázaro. Sofrimento, fiel a Deus, sofrimento. Um foi para o seio de Abraão, e o outro que era rico, foi para onde? Para o inferno, lugar de tormento. E aí, vamos comparar aqui. Eu tenho que ser mendigo, pastor? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas se o teu coração for, eu não tenho outro no céu e na terra
em quem o meu coração se compraza, senão somente na tua presença, aí, meu irmão, tanto faz se ser o mais rico, tanto faz se ser o mais pobre. Há uma geração que pede ouro e prata, mas tem uma geração que tem o levanta e anda. A geração que fala levanta e anda é a que está cheia do Espírito Santo. Quando Pedro chegou lá, o mendigo pediu para ele assim: me dá uma esmola. Pedro falou o quê? Eu não tenho ouro e não tenho prata. Não era para ele ficar frustrado? Sim ou não? Mas ele tinha uma coisa que o mundo não tem: o poder da ação do Espírito Santo para dizer levanta e anda. Isso é o poder de Deus. Agora, irmãos, eu posso te falar a verdade. A palavra de Deus diz que se o meu coração for desse jeito, as bênçãos vêm. Mas se eu focar onde está o seu coração, ali também estará o teu tesouro. Então arranca a inveja da tua vida, arranca a comparação da tua vida, arranca tudo. Não aqui não, não é aqui não, vou falar na outra igreja. Teve uma unção de diaconal numa igreja. Teve pessoas que não foi no culto, não conseguiu se alegrar. Estou apontando o dedo para cá, mas não é aqui, foi em outra cidade. Quando anunciou, a igreja vai ungir o fulano e o ciclano a diácono na igreja. Um monte de gente, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E teve uns irmãozinhos que torceu o bico. Nós vamos ungí-lo no sábado, num evento de festa, nós vamos fazer um culto especial, vamos colocar um bolo, vai ser um culto maravilhoso. Pergunta se aqueles irmãos foram. Não foram. Por quê? Porque não consegue se alegrar com a alegria dos outros. Isso é inveja. Isso é inveja. Não consegue se alegrar com a alegria dos outros. Quando alguém falar assim para você assim, olha, a Delvani deu testemunho aqui, vamos se alegrar. A Bíblia fala, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A pessoa está mal, você chora junto. Mas hoje a gente vê muito mais pessoas assim, tá mal. Irmão, você está mal, né? A gente compreende quem está mal, mas a gente não consegue compreender quem está bem, porque para nós, o nosso conceito é que o justo seria Deus abençoar a gente e não o outro. Só para te falar, o Salmo é do Antigo Testamento, tá? Tudo bem. Quando eu citei o exemplo do jogo de dama, que Deus está preparando tudo, colocando as pecinhas e depois numa tacada vai pular todo mundo, não significa que o teu coração tem que olhar para o ímpio e falar assim: vocês vão queimar no inferno. Eu sou salvo, eu sou eleito, eu sou o bom da boca. Não, não. Fala para quem está do seu lado assim: você está no Novo Testamento, viu, irmão? Que Deus vai punir o ímpio? Vai. Que Deus vai catar o ímpio para o colarinho? Com certeza que vai. Mas isso não é para ser a tua alegria, não. Está entendendo? O teu conforto é saber que Deus está do teu lado. O que o salmista falou? Vamos ler a continuação. 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Depois eu vou parar nesse aqui. Vamos no 28. Quanto a mim, é bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ou seja, eu não tenho nada a ver com o ímpio também, de desejar o mal. Você nunca queira falar assim: eu me conforto só de saber que um dia. É igual aquele louvor, né? Aquele louvor, tem um louvor que eu já vou falar para vocês agora já. Quem te viu passando a prova, quando ver você na bênção, vai estar entre a plateia e você? Ah, para. O que é isso? Não, quem está no palco é sempre Jesus, quem brilha é Jesus. Nós não somos nada, quem dá tudo é Jesus. Se Ele abençoar a mim ou abençoar você, é pela graça, pela misericórdia de Deus, e ponto. Se por um lado eu não tenho que ficar comparando a minha vida com o ímpio, nem desejando andar no caminho do ímpio, nem querendo sair fora do caminho de Deus, porque o 27 diz que se eu sair, o bicho vai pegar para o meu lado. Então eu tenho que ficar quieto
e agir o quê? Com amor. E nós não podemos falar assim, que pena, olha como é que nós somos. Ai, por que Deus não age com justiça? Tem familiar teu ainda lá, tem ou não tem? Hã? Tem familiar lá meu, vocês querem que Deus entre logo com justiça? Onde eles vão parar? Não é melhor nós ficar falando, não, Deus aguenta mais um pouquinho? Não é hora de nós fazer assim para Deus, não, não é hora de falar? Dorme mais um pouquinho, Deus. Espera mais um pouco que eu estou orando pela minha família, eu estou orando pelo ímpio converter, não é hora de nós fazer isso? Nosso coração não pode ser assim, ai, o ímpio, eu sou isso. Não esquece isso, não se apega a nada não. Deus sabe o que você necessita, Ele vai te dar o que você precisa. Se o teu coração for fiel a Deus, Deus vai te recompensar. Não entra nessa onda que o ímpio, eu vou estar no palco e vocês na plateia. O que é isso? Não, irmão, não tem isso. Jesus falou o quê? Quando alguém te ferir de um lado, faz o quê? Dá outro. Não, feriu de um lado, um dia eu vou pisar. É ou não é? É ou não é? Então o negócio é fazer que nem um Asaf depois que acordou. Eu quero a tua presença, Deus. Eu quero a tua presença. E o ímpio? Deixa o ímpio com Deus. Eu vou dar uma orada pelo ímpio, vou evangelizar o ímpio, vou trabalhar nisso. Eu não vou ficar questão de bens materiais com o ímpio, não. Aliás, você sabia que quem planta inveja, quem planta cobiça não colhe nada? A Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Então pode pedir, você é filho de Deus. Será que não é mais fácil a gente falar assim, Deus, eu estou precisando, eu sou teu filho, eu preciso do emprego. Você acha que Deus não vai te ouvir? Agora olha só como é que fica. Deus, o ímpio tem, eu quero ter também. Essa onda Deus não entra. Fala para quem está do seu lado assim, nessa onda Deus não entra. Chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu preciso de uma bênção. Não é pecado pedir. Deus, estou precisando disso. Esquece o ímpio, irmão. Quando eu falo esquece o ímpio, é no nível de comparação, de cobiça, de inveja. Esquece, deixa ele lá. A tua vida. E outra coisa, olha o que o Espírito Santo está ministrando aqui comigo. Você não acha que você se coloca muito abaixo em se comparar com o que o ímpio tem? Porque o que Deus tem para você é muito mais do que Deus deu para ele? É ou não é? Está se comparando com o ímpio, gente. Deus tem muito mais para a tua vida. Deus sabe o que faz, Ele é perfeito. Asaf entendeu isso. E louvado seja Deus por esse salmo. Porque esse salmo mostra um cara que quase pulou fora do barco, mas entendeu, não, na casa de Deus eu tenho valor. Na casa de Deus, Deus tem algo para mim. Na casa de Deus vai acontecer algo. Tira o olho dos bens. E se o dia que você precisar de alguma coisa, ora e pede. Pede com fé. Porque o Deus que você serve é um Deus que faz milagre. Mas não entra nesse campo. Não entra nesse campo. Quando alguém for abençoado, fala glória a Deus. Que aquilo que você planta, o que acontece? Aquilo que a gente planta, colhe. Sobretudo eu encerro essa mensagem dizendo o seguinte. Asaf sentiu a presença de Deus de novo. E ele falou para ele mesmo, Deus, eu estava irracional. Eu estava meio... Mas sabe de uma coisa? O que me importa, ele encerra o capítulo 73, dizendo o que me importa é a tua presença. Olha o último versículo. Olha como ele encerra. Quanto a mim, quer dizer, esquece os outros. Bom estar junto a Deus, no Senhor. Põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Fala para quem está do seu lado assim, quanto a mim, bom é estar junto de Deus. Você reconhece isso na tua vida? Você reconhece? Entrou o ano de 2017, você está ouvindo a palavra de Deus, irmão, olha que bênção. Olha que presente. Olha que tremendo, tua família na igreja, que bênção. Quanto a você, importa que você está na casa de Deus. E a prosperidade do ímpio, deixa com Deus. Aliás, vigia porque você não ficar igual um ímpio. Deixa Deus usar você na presença, entra na presença. Sai do foco. Não deixa as lutas ficar falando para você assim, não está adiantando nada.
Mas olha, todavia, se um dia você precisar desabafar com Deus, falar: Deus, eu estou desse tipo, não adianta eu enganar o Senhor não, eu estou assim, viu Deus? Eu estou assim. Eu acho interessante, porque eu tenho certeza que se você começar uma oração, falando como é que você está, você termina ela falando assim: mas Deus, quer dizer, eu não estou mais nada, eu já não estou mais assim. Foi só falar, eu já não estou mais assim. Você pode ter certeza, muita gente vai começar a oração e falar: Deus, estou afim de chutar o bote, estou afim disso, estou afim daquilo, não sei o que, começa orando, e vai orando, vai contando. O Senhor me conhece meu coração, o Senhor conhece minha carne, o Senhor conhece minha cabeça, sou cabeça dura, sou teimoso, sou teimosa, sou isso, sou aquilo. Daqui a pouco você fala assim: não, Deus, mas o culpado sou eu mesmo, o Senhor não está errado mais não. E por falar nisso, te peço perdão, não está aqui quem falou mais, vamos embora para frente, o Senhor me abençoe, estou contigo. Você entendeu? Foi o que aconteceu com ele. Começou o salmo de um jeito e terminou de outro. Tua vida pode ter começado de um jeito, mas tem o melhor para você que vai terminar a tua vida, irmãos. Tua vida vai ter outro destino para você. Hoje você está ouvindo o conselho da palavra de Deus, então você vai ter um destino abençoado em nome de Jesus. Você não está comparando com o ímpio mais, está falando assim: não importa, minha confiança não está nisso, meu apego não está nisso, meu apego está na presença. Eu consigo enxergar o que tem mais valor para mim, é a presença. Quando a gente enxerga o valor na presença, irmão, o restante fica secundário. A Bíblia fala que é melhor o justo com o pouco do que o ímpio com a riqueza. E outra coisa, pode falar uma coisa? Quem foi que falou para você que o ímpio não tem preocupação? O ímpio morre de medo de morrer para o inferno, ele sabe que ele é devedor. O ímpio, inclusive, gosta de ajudar em ação social, porque na cabeça deles ganhou tanto que eles têm que ajudar alguém, porque na cabeça deles a salvação é por obra. Quem foi que disse isso? O ímpio está com o coraçãozinho apertado, porque ele sabe que com Deus eles estão em débito. Ele sabe. Muitos ímpios têm que tomar remédio para dormir, porque é preocupação no banco, entrou em dívida. Eles não têm o que você tem, irmão. O justo passa pela prova, mas você tem a certeza que o próprio Deus está do teu lado para te consolar em todas as tribulações. Como é que você está, irmão? Estou junto com Deus na batalha aqui. Nós vamos cortar a cabeça de alguns gigantes aqui e acabou. Eu recebi uma mensagem no grupo dos pastores, eu achei bacana. Achei muito bacana. O leão preparou Davi para o urso. Aí ele foi lá e venceu o urso. O urso preparou ele para o Golias. Ele foi lá e venceu o Golias. O Golias preparou ele para o Saul e para o trono. Ele foi lá e virou rei. É assim, querido. Em cada adversidade, Deus está conosco, nos preparando para algo maior. O ímpio, em cada adversidade, se infiltra em depressão. O ímpio, quando não consegue resolver os seus problemas, tem que mandar uma cachaça. Se a cachaça não resolve o problema, ele entra na maconha. Se a maconha não entra no problema, ele entra na cocaína, no crack. Se a crack não está, ele pega um revólver e se mata. Esse é o caminho do ímpio, essa é a vida do ímpio. O justo, se ele entra num problema, ele não toma nada, ele dobra o joelho no quarto. Ele sabe que não é o boteco que resolve, ele sabe que é o quarto que resolve. Ele sabe que tem alguém que vai ouvir ele, ele sabe que tem alguém que vai fortalecer ele. Ele vai clamar e Deus vai responder. O diabo vai ter que pegar o revólver e falar assim: vamos jogar fora, porque com esse não dá para usar. É isso que Deus tem para você, irmão. É assim que você tem que enxergar. Nada. Se você olhar para algumas pessoas da tua família, às vezes você vai ficar incomodado. Irmão, mas você tem filhos na casa de Deus, pais na casa de Deus, você tem saúde e sobretudo você tem a presença do poder do Espírito Santo na tua vida. É tremendo isso. Sabe como é que nós temos que terminar esse culto hoje? Dizendo para o Senhor assim: eu não quero ter inveja, eu não quero mais olhar o que o ímpio tem, eu não quero a tua presença, porque a tua presença vale mais do que qualquer coisa. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.